Dativo é o quê? É o objeto indireto. Ele jogou lá embaixo. Indireto, ou seja, o complemento indireto do verbo. Nossa, mas o que é objeto de indireto? Eu lembro que estudei na escola, mas não lembro mais o que é. Já vou explicar para você. Inclusive, eu quero pegar o exemplo aqui, se não me engano, foi da Maria Piso, que já é aluna. Ela escreveu o seguinte, ó. Ich gebe die Blumen. Então, está certinho. Eu dou as flores. Ok? Quando eu digo aqui ich, é o nominativo. Dou o quê? Dou as flores. Certinho. Só que tem alguns verbos que, além do complemento direto aqui, do acusativo, ele pede ainda um complemento indireto. Ou seja, o dativo. Então, eu dou as flores para quem? Ich gebe... Só que ele tem que vir antes, né? Ich gebe... Vou colocar primeiro o masculino aqui. Ich gebe dem Vater die Blumen. Então, para quem que eu dou? Para o pai. Então, aqui entra o dativo. Vamos pôr o dativo de outra cor aqui. Grün. Acho que um verde destaca bem aqui. Então, vamos pôr aqui também, para saber que o verde é o dativo. Cadê? Grün, grün. Vamos pular no acusativo. Cadê o acusativo? Blau. Aqui e aqui. E o nominativo é o vermelho, tá? Aqui, para ficar organizado. Nominativo rot. Muito bem. Voltando para o dativo. O dativo, então, quando a gente pergunta para quem? Para quem que eu dou? Para o pai. Ich gebe dem Vater die Blumen. Então, o que aconteceu aqui, ó? Nesses artigos aqui. O masculino no dativo, ele muda para dem. O feminino, ele muda para der. O neutro fica igual ao masculino, dem. E o plural, den, mais um N no final da palavra. Já vou explicar isso aqui certinho. Então, aqui todo mundo muda. Todo mundo muda no dativo. No acusativo é só o masculino. Então, ich gebe dem Vater die Blumen. Muito bem. Se for para mãe, então ich gebe der feminino, der Mutter, die Blumen. Faltou a tradução, né? Aqui eu vou pôr. Eu dou as flores para o pai. E aqui, para a mãe. Tá, aqui já sabe. Opa, 2 U's não, 2 T's. Se for neutro, ich gebe dem Kind die Blumen. E se for plural, ich... Colando que vai mais rápido. Ich gebe den... Para as crianças, ó, só para exemplificar. Den Kindern die Blume. Então, o plural de Kind é Kinder. Mas o dativo plural, ele põe um N ainda no finalzinho da palavra, tá? Vou destacar aqui, ó. Ele põe um Nzinho no final. Eu dou flores para as crianças. Muito bem. Então, aqui, vamos pegar essa frase aqui, ó.
Então, se eu falo só ich gebe, eu fico sem saber, né? Então, nós perguntamos para achar o acusativo was. Eu dou o quê? O quê? Que é o acusativo. Então, nesse caso, ich gebe die Blumen. Ok? Então, die Blumen é o acusativo. Eu dou o quê? Die Blumen. Ok? Mas daí ainda surge a pergunta. Wem? Para quem que eu dou? Para quem? Daí a gente está procurando o dativo. Exatamente, André. Nessa frase nós temos os três casos. Ó. Temos o nominativo aqui, ó, vou pôr em vermelho. Temos o nominativo, temos o acusativo e temos o dativo. Tá? Dica. Cadê a dica? Deixa eu colar que vai mais rápido. Dica, 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 dica. Dica. No dativo... no dativo não. Quando o verbo pede acusativo e dativo, o dativo vem sempre antes do acusativo. Entrou um negocinho aqui, vamos tirá-lo. Opa, não é esse, é este. Acusativo não, acusativo. Inverti aqui, acusativo. Muito bem. Então, quando o verbo ele pede os dois complementos, o dativo ele sempre vem antes do acusativo. Ok? Muito bem. Então, vou colocar aqui ainda, existem verbos que só pedem acusativo e verbos que só pedem dativo. E ainda verbos que pedem os dois. Ok? Um exemplo de verbo que pede só o dativo, por exemplo, o verbo helfen. Quando eu uso ele, eu tenho que usar com dativo. Por exemplo, ich helfe meinem Lehrer. Eu ajudo o meu professor. Ich helfe meinem Lehrer. Ou o verbo antworten. Ich antworte meiner Lehrerin. Feminino. Então, tem alguns verbos que pedem só o dativo.